Obrigada. Boa tarde a todos. Então, não vou me estender muito. Temos 10 minutinhos. Então, eu vou falar para vocês hoje da implantação do Núcleo de Gestão de Protocolos Clínicos do Hospital Dona Helena. Então, como a Glauce falou, a gente tem protocolos gerenciados, que são documentos que estabelecem diagnósticos de uma doença, com um tratamento preconizado, mecanismos de controle clínico, acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos que possam garantir uma prática clínica com qualidade e segurança. Temos também protocolos monitorados, que têm o objetivo de melhorar a análise já existente, identificando o efetivo resultado quanto ao sucesso terapêutico, bem como acompanhar a utilização dos mesmos baseado em evidência científica, garantindo qualidade e segurança ao paciente. Então, no Hospital Dona Helena, nós tivemos um grande desafio. Tínhamos em torno de 90 protocolos, dos quais 5 eram monitorados. Precisamos escolher 5 protocolos para gerenciar, ou seja, fazer as buscas ativas, o controle, enfim. Escolhemos, então, as portas de entrada do Hospital Dona Helena, as emergências, adulto, pediátrica e obstétrica. Então, estamos gerenciando asma adulto, dor torácica, bronquiolite viral na emergência pediátrica, uso de trombolítico em AVC isquêmico e a doença hipertensiva específica da gestação, que é a DEG. Os outros 12 são os nossos protocolos monitorados. Então, quais são os nossos objetivos? A identificação. Já identificamos os nossos protocolos. O que fazer agora? Então, compomos uma equipe composta por mim, enfermeira coordenadora, 3 enfermeiras do programa Trainee e uma assistente administrativa. Aprimoramos as buscas com auxílio da tecnologia. Para cada protocolo, o nosso médico de protocolos fez uma prescrição protocolo. Ou seja, por exemplo, para DEG, quando o médico avalia que a paciente está com DEG, ele clica na prescrição protocolo e já vai sair todos os exames que ele precisa. A rotina curta, o cardiotoco e o perfil biofísico fetal, com ultrassom. Então, ele não tem que sofrer. Basta clicar na prescrição protocolo e ele já vai ter todos os primeiros diagnósticos. E o treinamento dos médicos. Então, essa parte, a gente contou com a equipe médica, com a alta direção, e a enfermagem teve um papel muito importante. Por quê? Porque a enfermagem está 24 horas com o paciente, e é ela quem consegue ver o paciente que está com dor torácica. Não, estou com dor no peito, roda eletro, para depois você ver de que origem é essa dor, se ela é cardíaca ou não, Então, a enfermagem já consegue ter essa visão e encaminhar o paciente. Nossos objetivos a médio prazo, então, será essa estruturação desse novo serviço. Começamos há pouco tempo, menos de 2 meses. Definir dentro do organograma a hierarquia desse departamento. Ele tem que estar diretamente ligado à direção técnica, por se tratar de protocolos clínicos. Ter uma parceria contínua com o Sistema Integrado de Gestão, que monitora os indicadores, e a gente trabalha com números. E manter esse treinamento sobre os processos do novo departamento. Então, o treinamento é contínuo, é diário. E, a longo prazo, nossos objetivos são introduzir aqueles 12 protocolos monitorados, eles vão ser gerenciados também. Treinamento contínuo, como eu acabei de falar, e agregar valor com novas ideias, e isso, no caso, é a tecnologia do nosso sistema TASI. Então, buscar novas tecnologias. Então, um fluxograma para explicar como é que a gente está trabalhando hoje no Dona Helena. A gente tira um relatório e faz a busca ativa desse paciente, faz a identificação desse paciente, se ele vai entrar pelo CID
Ou, por exemplo, a DEG, que é a pressão acima de 140 por 90. Aí, se esse paciente não for aplicável ao protocolo, não vai ter ação. Então, ele não é elegível. A gente diz que ele não é elegível. Se sim, se ele é elegível, a gente vai fazer um estudo do prontuário desse paciente. Um exemplo, dor torácica. O que vai acontecer? A gente vai ter que ver se ele está com eletro. Se o eletro acusou, por exemplo, IAM com supra, o que a gente tem que ver? A gente tem que ver se já foi entrado em contato com o centro cirúrgico, com o hemodinamicista, se ele tem reserva na UTI. E o que a gente faz depois? Identifica se essas condutas estão sendo seguidas. Se não estão, a gente pode intervir. Doutor, precisa de ajuda? Precisa de UTI? E aí a gente faz esse gerenciamento. Então, no caso que o médico seguiu o protocolo, a gente registra essa conduta numa ocorrência do TASI. Cada protocolo tem uma ocorrência específica. Registramos, ele seguiu o fluxo do protocolo, findou. Caso ele não tenha seguido, nós precisamos avaliar o motivo que ele não seguiu. Como a Glauci falou, os protocolos eles não são obrigatórios, uma vez que os médicos eles vêm de muitas escolas. Mas se nós, no Dona Helena, implantamos os protocolos, eles precisam, no mínimo, serem justificados. Um exemplo, uma gestante estava com asma. O doutor não seguiu o protocolo, porque ele não ia dar corticoide para a gestante. O que ele fez? Ele digitou lá, não vou seguir o protocolo pelo risco da paciente usar o corticoide. Ok, sem problema nenhum, ele justificou. Então, se ele justifica, a gente vai registrar na ocorrência e acaba. O problema é quando ele não usa e não justifica. Aí, o que a gente tem que tomar? Ações corretivas. A gente abre uma ação corretiva para o médico responsável do departamento. E esse médico tem que dar a tratativa. E aí, só alguns dados para vocês entenderem como fica a nossa busca. Por exemplo, nós iniciamos dia 2 até o dia 30, agora de maio, as pacientes com DEG. Então, nós tivemos 70 pacientes. Dessas, 20 realmente tinham DEG, e todas elas usaram o protocolo. O protocolo de asma, nós tivemos 63 pacientes. Desses, 50 usaram o protocolo e 13 não utilizaram. Esses 13, a gente colocou os atendimentos na ocorrência e o médico responsável tem que avaliar o motivo que cada um não usou esse protocolo. A bronquiolite, nós tivemos 74 casos. Os pacientes que usaram foram 69. Um paciente não era elegível e 4 pacientes não usaram o protocolo. 2 desses pacientes, então, que eu me recordo, eles tinham idade acima de 3 anos. Então, a bronquiolite, a nossa linha de corte, é 3 anos. Então, o que aconteceu? O médico colocou o CID errado. Então, vai do coordenador da área conversar com o médico uma ação de treinamento para a equipe, né? A dor torácica, tivemos 102 pacientes, dos quais 57 usaram o protocolo, 45 era dor de origem não cardíaca e 0 pacientes não utilizaram. Então, 100% de adesão a esse protocolo. E o AVC isquêmico, então, 19 pacientes tiveram o CID. Desses, 6 utilizaram o protocolo, 9 não eram elegíveis e 5 não utilizaram o protocolo. Então, foi feita a mesma coisa. Conversado com os médicos, um caso que eu me recordo, né? Por que o médico não pediu os exames necessários? Porque o paciente era paliativo. Na nossa instituição, quando o paciente é paliativo e já tem um diagnóstico, a gente não faz intervenções invasivas nele, a gente tem um respeito a isso. Então, esse paciente foi tirado da amostragem como não elegível. Tá? E aí, o que a gente faz de diferente? Porque até aqui é tudo no computador, é tudo no papel. A gente vai a campo.
Então, eu gostaria de pedir licença à Ju, uma das minhas colegas, e contar um caso que foi muito bacana. Ela foi até a UTI e ela foi conversar com o paciente. E ela disse: meu nome é Juliana, eu sou enfermeira, eu estou acompanhando o seu prontuário desde que o senhor chegou à emergência. Eu não vou fazer nada com o senhor, mas eu vim dar um oi, que vem muito de encontro que você falou, né? E aí o paciente falou: sério? Ela: sim, eu vim só conhecê-lo. Eu estou acompanhando, vendo se está tudo correndo bem e vim dar um oi. Aí tivemos um caso interessante de DEG. A paciente estava um pouco resistente, né, Aline? Bastante resistente. Fomos lá conversar com ela. Ela interviu 34 semanas. Depois nós fomos vê-la. Ela pediu: vamos ver meu bebê, né, na UTI. Fomos vê-la, fomos ver o bebê na UTI. Nossa, que linda sua bebê, Vitória, o nome dela. Muito bonitinha. E assim, ó, a gente tem o contato com o paciente. E o mais interessante, lá no centro obstétrico, quando eu entro lá, eles já me olham assim: ó, eu fiz o protocolo, tá? Então, todos os médicos já estão participando. E o legal disso é que a gente conseguiu mobilizar a equipe, que a gente achou que ia ser um trabalho quase impossível, mas não é. Não é difícil. E a gente não está inventando roda. A gente revisou um protocolo, está seguindo um fluxo. Então, isso aqui é medicina baseada em evidência. O que a norma pede? Porque a gente segue ISO, a gente segue JCI. Escreva o que você faça o que você escreva. Simples assim. Então, a gente não vai lá dizer para o médico o que ele tem para fazer. Ele sabe o que ele tem para fazer. A gente é um mecanismo de auxílio. Então, doutor, será que o senhor não quer pedir uma rotina curta de DEG? Essa paciente, vamos rodar um cardiotoco? Enfim, a gente tem como ajudar a intervir em tempo real, para que esse paciente tenha qualidade, assim como a Glauci mencionou antes, né, Glauci? Então, é isso, gente. Nosso trabalho está começando agora. É um trabalho árduo, de formiguinha, mas ele é bastante gratificante. Gostaria de agradecer a Ana pela oportunidade, né, de estar nesse novo desafio, as minhas meninas maravilhosas, e a todos vocês, um meu muito obrigada. Olá, boa tarde a todos. Gente, eu trouxe para vocês um protocolo um pouco diferente, porque eu sou da Fundação ProRim, e nós somos um serviço ambulatorial. Um serviço ambulatorial que trata de uma doença crônica. Então, vou tentar compartilhar com vocês como é que nós aplicamos um protocolo gerenciado. O que eu trouxe para vocês é o protocolo gerenciado quanto ao manejo do paciente renal crônico na categoria hemodiálise, que não é só o que a gente faz, tem outras categorias. Para contextualizar, vou falar bem rapidinho para vocês o perfil desse paciente que entra na hemodiálise, que vai fazer parte do nosso critério de inclusão. Então, assim, a doença renal crônica, que é o nome atual hoje, ela se caracteriza pela perda lenta da função renal, os rins ficam com dimensão reduzida, então várias das funções também são reduzidas, e essa doença ela tem que se caracterizar, tem que estar presente por pelo menos mais de 3 meses. E nós medimos através da taxa de filtração glomerular menor que 60. E aí tem os sintomas clássicos clínicos, que o paciente tem nictúria, edema, hipertensão arterial, entre outras. Como é que nós classificamos? Não é todo doente renal que já vai entrar no protocolo, que já vai receber os nossos cuidados. Então, a doença renal crônica, ela se classifica em 5 graus de comprometimento. Então, de 1 a 5, o paciente com lesão 5, que tem a taxa menor de 15, é o paciente que vai entrar nesse protocolo. É uma doença silenciosa, todos conhecem. Então, é muito fácil chegar nesse grau 5 sem que as pessoas percebam. Por que se preocupar? Os dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia
nos preocupam bastante. Estima que 20 milhões, dentre 180 milhões de pessoas, já apresenta algum grau de lesão renal e provavelmente não sabe. Dificilmente alguém aqui vai ao médico e pede para fazer um teste de creatinina. Então, quantos daqui hoje sabem quanto é a sua creatinina? Como está a sua função renal? Fica a dica. E a estimativa é que 1 em cada 11 brasileiros, então vamos trazer para perto, já tem essa lesão. Então, será que nós temos que nos preocupar com essa doença? Então, a partir do diagnóstico, o paciente com lesão grau 5, tem 3 opções. Ou esse paciente vai para hemodiálise, para diálise peritoneal, ou vai aguardar a chance de fazer um transplante. Pensando nisso, nós trouxemos o manejo da hemodiálise porque é um procedimento extremamente complexo, onde todo o sangue do paciente é filtrado através de um filtro de membranas, um filtro artificial de membrana semipermeável, e isso traz enormes riscos para esse paciente. Preocupados com isso, toda uma equipe multidisciplinar se debruçou e conseguiu desenhar um protocolo para atender esse paciente. A Fundação ProRim não é uma fundação que trata do paciente renal só em Joinville. Nós somos 8 unidades em cidades distintas. 6 delas aqui em Santa Catarina, mas nós temos 2 unidades no norte do país, em Palmas e Gurupi. Então, a preocupação era trazer qualidade, elevar a segurança, a qualidade da assistência a esses pacientes, mas de uma forma uniforme. Então, por isso que veio a ideia de trabalhar com um protocolo. Então, vamos uniformizar e garantir. Para que fazer tudo isso? A nossa missão é de salvar vidas. Então, o nosso objetivo principal é aumentar a expectativa de vida, reduzindo custos, hospitalização e mortalidade desse paciente que já sofre de longa data. E aí nós fizemos esse protocolo. Como é que ele funciona? Então, eu trouxe o modelo, porque eu sei que aqui tem pessoas que nunca ouviram falar de protocolo gerenciado, e tem pessoas que vêm lá da assistência ambulatorial, da saúde pública, e que acham que isso aqui não se aplica à realidade de vocês. Então, o nosso objetivo é mostrar que dá sim para fazer, isso traz bons resultados. Então, quando o paciente chega para nós, ele já vem com o diagnóstico de insuficiência renal crônica, grau 5. Então, ele já chega, tem um protocolo, tem as documentações específicas que ele tem que trazer. Então, já vem com a história clínica, tem um encaminhamento, ele já tem que trazer alguns exames laboratoriais, como ureia, creatinina, potássio, sódio, fósforo, já traz as sorologias para hepatite B, C e HIV, e já vem com uma ultrassonografia dos rins. O paciente chegou para nós, ele é atendido pela equipe multidisciplinar. Passa por avaliação médica, avaliação do serviço social e pela avaliação da enfermagem. Todos avaliam esses exames, cada um no seu papel. E o enfermeiro aqui tem um papel fundamental, porque ele avalia a sorologia do paciente para definir onde e em que ponto ele vai hemodializar, já verifica a situação vacinal e já faz todo o encaminhamento e já apresenta as rotinas da clínica, como é todo o funcionamento. Nesse momento, o médico também já faz avaliação do acesso. Nem sempre é um paciente que vem do tratamento conservador. E para fazer hemodiálise, ou o paciente tem que ter uma fístula arteriovenosa confeccionada e madura, ou ele tem que passar um catéter para poder dialisar. Então, o médico já faz. Se ele não tem a fístula pronta, já é implantado um catéter. Esse processo, tudo isso pronto, chegou, já inicia, então, a hemodiálise. Nos primeiros 15 dias, o paciente passa por avaliação do cirurgião vascular, avaliação da nutricionista, porque ele tem que entender que a rotina agora muda, tem que se preocupar com o fósforo, tem que se preocupar com a dieta, passa por avaliação psicológica, que é quem vai dar um amparo e vai dar subsídio para ele encarar essa nova fase, porque vamos lembrar que esse paciente vai nos encontrar durante muitos anos, se não conseguir um transplante, 3 vezes por semana, 4 horas e 5 minutos a cada sessão. Então, precisa ter aderência ao tratamento. E passa nos primeiros 15 dias por avaliação da enfermagem. Nesse momento, o enfermeiro assistencial já faz a SAI com esse paciente. Já faz as 5 etapas do processo. E já explica e aplica o protocolo de risco de queda, justificando que todos os nossos pacientes têm alto risco de queda de acordo com a escala de Morse. Nos primeiros
em 3 meses, esse paciente já tem que ter uma fístula adequada. Então, como é que eu sei que a fístula está adequada? A avaliação do enfermeiro, ela é diária. E depois vocês vão ver a importância da avaliação diária do enfermeiro quando eu mostrar para vocês o resultado da nossa taxa de infecção. Então, não tem como eu ter uma boa taxa de infecção se o enfermeiro não está ali na beira da cadeira toda a sessão de diálise. Mensalmente, isso já é uma rotina, faz parte do protocolo. O médico já pede os exames, a gente já mede hemoglobina, fósforo, cálcio, e ele já vê as medicações, já dá uma olhada na hipertensão arterial, já vê sobre as comorbidades. Trimestralmente, nós também avaliamos o PTH. Uma vez por mês, essa equipe que atendeu esse paciente senta e discute cada caso, os indicadores desse paciente, como é que está a hemoglobina, como é que está o fósforo, e aí é feita uma abordagem multidisciplinar. Se necessário, traz o paciente para essa reunião e, se necessário, traz o familiar para essa reunião. Se o problema é o fósforo, então a nutricionista vem, conversa com a família, porque é aquela esposa que cozinha para esse paciente. Então, vai ter que explicar que tem que cozinhar o feijão 2 vezes para tirar o caldo, para não ficar muito potássio nessa dieta. Então, esse trabalho é feito com os pacientes. Qual é o nosso N? Hoje, gente, nós dialisamos um pouco mais de 1.100 pacientes. Então, é um protocolo enorme, e todos eles, 100%, são tratados dessa maneira. Em 3 meses, a fístula já está boa, e aí é feito a reavaliação e o ajuste do plano terapêutico, que foi discutido lá nos primeiros 15 dias. Às vezes, o paciente não consegue ter uma hemoglobina boa porque ele não tem acesso à eritropoetina por questões governamentais. Então, qual vai ser a meta individual para aquele paciente? Nós utilizamos como meta o que é proposto pela Organização Mundial da Saúde, hoje pela nossa resolução da diretoria colegiada de número 11. Então, ali estão as nossas metas. Em 6 meses, todos eles, a gente tem que conseguir chegar com um KTV maior que 1,2 e ter uma hemoglobina entre 11 e 12. É um desafio, e a equipe realmente se desdobra para que esse paciente consiga esse indicador. E ter um controle pressórico que fique entre 14/9. Quem conhece um paciente renal crônico, um paciente de hemodiálise, que tem um ganho de peso interdialítico enorme, sabe que isso é muito difícil, mas é a nossa meta, e a equipe toda persegue isso. No final do ano, em 12 meses, que fecha o ciclo, nossa, mas o protocolo é uma doença crônica, então a gente fecha o ciclo a cada 12 meses. Tudo é reavaliado, é feita a avaliação do PTH, se tiver uma necessidade de encaminhar esse paciente para fazer a cirurgia da paratireoide, então também é feito o encaminhamento. Então, a cada 12 meses, reavalia o projeto e o ajuste do plano terapêutico, e sempre que necessário também é feito. Como é que é feito o monitoramento? Mensalmente, só com a unidade. Trimestralmente, as 8 unidades se reúnem e aí discutem. Cada um traz o seu indicador e nós vamos discutir. Por que a unidade de Joinville, os pacientes não estão conseguindo a hemoglobina ficar entre 11 e 12? E aí são discutidos. Gente, a importância de gerenciar e de mostrar esses dados é incrível, porque traz dados para a equipe, dá subsídios para reavaliar a conduta. Então, nós estamos falando não só do livro, é realmente o nosso paciente. E aí estão os nossos resultados. Nós monitoramos esses dados desde 2011, quando nós iniciamos com o processo da qualidade. Então, no início, nós tínhamos uma taxa de infecção de fístula arteriovenosa de 0,66. Não é uma taxa alta, mas uma fístula que eu tenho infecção traz um prejuízo gigantesco, porque daí eu tenho que passar um catéter nesse paciente. Esse paciente não pode ficar sem hemodiálise, não tem tempo hábil para tratar a fístula e ele ficar sem a diálise. Então, um caso de infecção, para nós, é um prejuízo muito grande, principalmente para o paciente. Então, de 2011 a 2015, então nós mantivemos ali, hoje 2015, fechou o ano, 0,4. A nossa taxa de hospitalização também caiu. Aqui eu coloco hospitalização pela hemodiálise, não por outras comorbidades. Geralmente, eles hospitalizam por problemas cardiovasculares, mas relacionados à hemodiálise, hoje está em cerca de 1,56% de hospitalização. Isso, gente, é menos trabalho para vocês que estão lá no hospital.
Isso é menos custo, é menos sofrimento, é menos prejuízo para essa família que tem que acompanhar. Porém, o nosso maior resultado é esse aqui. A nossa missão da Fundação ProRim é de salvar vidas. E nós temos muito orgulho de dizer que, quando nós tratamos o paciente dessa maneira, de uma forma muito séria, nós conseguimos ter uma taxa muito, muito inferior à taxa nacional. E nós estamos uma taxa entre as melhores taxas do mundo. Então, olha só. 2011, a taxa pela SBN era de 19%, a nossa de 14%. 2015, 17,9%. E nós conseguimos uma taxa de 8,51% de mortalidade. Então, nós aplicamos, monitoramos, gerenciamos esse protocolo para salvar essas vidas todos os dias. A média de tempo que o paciente fica em hemodiálise, de acordo com os estudos, é cerca de 10 anos. Nós temos paciente conosco com mais de 20, 25, 30 anos. Então, esse é o nosso maior presente. Funciona, o protocolo gerenciado ajudou a equipe, facilitou, otimizou, e está aí o resultado, que a melhor coisa é ver vidas nesses pacientes. Obrigada pela atenção de todos. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer, em nome do Hospital da Unimed, pelo convite, pela participação, e parabenizar pela iniciativa, e que esse seja o primeiro de muitos encontros. A gente vai falar um pouquinho na questão da humanização dentro de um protocolo gerenciado. E eu vou falar sobre o protocolo de infarto agudo do miocárdio dentro do Centro Hospitalar Unimed. É do lado aqui? Aqui, mudou. Primeiramente, vou falar um pouquinho da evolução. Nosso protocolo ele surgiu em 2009, com a criação do protocolo manual. Esse manual ele foi se desenvolvendo, e hoje quase o protocolo todo ele é informatizado e está quase todo dentro de um sistema, que é o TASI. Com a criação do protocolo, surgiu o alerta de dor torácica no acolhimento. Então, qualquer paciente que chegasse com precordialgia ou dor torácica era sinalizado e tinha a meta como eletro em 10 minutos. E, em 2005, veio uma nova ideia quanto ao protocolo, e a intenção era que esse protocolo se modificasse e adaptasse em plano terapêutico, ou seja, em que o paciente fosse visto como um todo, e não apenas pelo diagnóstico médico dele dado. Ou seja, o protocolo de AM, eu vou ver só o infarto. O protocolo de AVC, eu vou olhar só para o AVC. Não, a gente queria olhar esse paciente como um todo e proporcionar para ele uma assistência humanizada e multidisciplinar. Então, foi isso o que foi se adaptando, e hoje o foco nosso é na assistência multidisciplinar e humanizada dentro do protocolo. Então, eu vou passar para vocês o que foi, meio rapidinho, porque o tempo é curto, do que cada especialidade, cada profissional está contribuindo para esse protocolo, e o que foi adaptado visando a parte humanizada e facilitando com que esse protocolo fosse cumprido à risca. Então, da parte médica, foi criado as prescrições padrões para o protocolo. A gente tem a prescrição padrão na parte da emergência, tem a parte do IAM com supra e o IAM sem supra. Ou seja, o médico ele tem à disposição dele quais são todos os requisitos que ele tem que seguir para esse paciente, desde a parte da dieta, dos exames e dos medicamentos necessários para estar seguindo. A enfermagem ela ficou com a parte de checklist diário, ou seja, todo enfermeiro que admitisse um paciente com infarto na UTI cardiovascular, ele tem que abrir esse checklist fica disponível no box, dentro com o paciente, e diariamente é feita a conferência se esse protocolo está sendo seguido, ou seja, qual que é o primeiro dia, o que tem que ser feito, quais exames têm que ser pedidos, quais são as avaliações que têm que ser solicitadas para esse paciente. Tudo à risca, ele é checado, e, no final, a gente passa conferindo esse protocolo e a gente lança isso no sistema. A enfermagem ela ficou responsável também por algumas orientações para o paciente infartado, na questão da diabetes, da hipertensão e quanto a hematomas. Além de notificar os hematomas pós-punção, ela também orienta o paciente quais são os cuidados que ele terá após.
tá? Após a alta, ou seja, não subir escadas, não fazer esforço. Todas essas orientações, elas são impressas, são realizadas no sistema, são impressas e entregadas para o paciente até o dia da alta. A parte da farmácia, eles ficaram responsáveis pela reconciliação medicamentosa, ou seja, assim que um paciente chegasse no pronto atendimento, ele era sinalizado para a farmácia tem 24 horas para fazer a reconciliação desse paciente, ou seja, ela faz uma entrevista familiar ou com o próprio paciente, se ele consciente e orientado, ela evolui quais são as medicações de uso para esse paciente no TASI, e essas medicações de uso, ela aparece para o médico na hora de prescrever em outra cor, em verde. Então, na hora do médico fazer a prescrição médica, ele consegue diferenciar quais são as medicações de uso desse paciente e escolher se ele quer que o paciente continue tomando na internação ou não. A parte da psicologia. Elas ficaram responsáveis pela visita estendida, ou seja, a gente acabou pensando num paciente, poxa, um paciente consciente e orientado, que ele fica em média de 3 a 4 dias dentro de uma UTI, olhando para as paredes, porque ele não tem nada que fazer, não pode fazer nada, está monitorizado, não pode levantar. Então, poxa, vamos tentar ver o que a gente pode otimizar esse tempo para esse paciente. Foi aí que veio a ideia de se criar e humanizar dentro de um protocolo. O que esse paciente pode desenvolver e fazer que contribui para o tratamento dele? Tá? A visita estendida, a gente percebeu que muitos desses pacientes conscientes e orientados, eles se beneficiam mais do que aqueles pacientes que estão entubados em ventilação mecânica. Por quê? Ele acaba ficando mais calmo, ele tem menos estresse, a família ajuda no tratamento, ou seja, o benefício para ele é no tratamento. Tá? E por quê? Se você tem um paciente infartado, que ele tem um estresse diário, esse tem uma sobrecarga cardíaca, que isso pode até piorar a questão do infarto. Então, a psicologia, ela faz uma entrevista familiar, ela orienta quanto às normas da visita estendida. Isso pode ser sugestão da enfermagem, pode ser uma sugestão que a família quer ter a visita estendida ou o próprio paciente. Aí, depois dessa conferência, a família fica com ele o tempo determinado na entrevista. A psicologia também, ela ficou responsável pela aplicação da escala de delírio. Ou seja, todos os pacientes do protocolo, ela passa, aplica a escala e levanta as queixas quanto aos itens modificáveis. Ou seja, a gente observou a queixa dos pacientes quanto aos excessos de ruídos, quanto à iluminação inadequada, quanto à privação do sono do paciente e quanto à temperatura inadequada. Ou seja, o paciente, a gente percebeu, no primeiro trimestre, que 18 pacientes do protocolo, os infartados, não conseguiam ter uma boa qualidade de sono dentro da UTI. E isso impacta diretamente na doença dele. Então, poxa, olhando para isso, o que a gente vai fazer? O que a gente vai melhorar para esse paciente? Foi aí que veio a ideia e algumas modificações foram feitas. Então, é rotina agora e é norma. À noite, a UTI ela tem que ficar com uma baixa luminosidade, tá? Apenas um monitor bem visível, bem identificável. Os alarmes eles não podem ser desligados. Então, a medida foi oferecer para o paciente esse kit sono, que a gente oferece protetor auricular e viseiras para eles, para estar dormindo à noite. As medicações elas não podem ser aprazadas durante a madrugada, ou seja, da meia-noite às 6, nenhuma medicação via oral para esse paciente, a não ser que ele venha a internar nesse horário. Tá? O barulho tem que ser evitado ao máximo pelos funcionários. Se há uma reclamação no outro dia, a psicologia já sinaliza a enfermagem e a gente já vê o que aconteceu para esse paciente. E manter no box adequado. Na nossa UTI cardiovascular, a gente tem box com porta e tem box com cortina. Então, a prioridade desses pacientes consciente e orientado é o box com porta, e aqueles com confuso ou com risco ou com delírio é o box com cortina. Tá? Então, daí, a gente pensou no paciente, como otimizar o tempo do paciente dentro da UTI. Então, a gente oferece para ele esse protetor auricular durante a noite, se ele quer para utilizar. Foi comprado uns tablets, então o paciente não pode usar o celular, mas aí a gente padronizou uns tablets para jogar, buscar a internet. Ou seja, a gente deu atividades para eles fazerem durante a estadia na UTI, para que isso deixasse ele mais calmo, que ele adequasse mais ao tratamento.
Uma coisa boba que a gente pensa, mas foi muito eficiente, foi a implantação de colocação de relógio em todos os boxes da UTI. A gente fala, mas por quê? O paciente, às vezes, chamava o funcionário só para perguntar a hora que era. Então, assim, isso, o paciente, ele sabe, agora já está perto do horário de visita, vou ficar acordado. Agora não está, eu posso dormir. Então, isso otimizou muito o paciente. E a TV, que antes a gente tinha uma TV, aí era uma briga, porque todos se dividiam pela TV, e a gente falou, não, todos os boxes têm que ter TV, e aí eles têm uma abertura de canais maiores do que o normal, e aí cada um assiste aquilo de preferência. Isso o paciente relata nos depoimentos que a gente coletou depois, que isso foi um grande avanço para eles. A gente criou também a questão da reabilitação precoce com a fisioterapia. Então, foi criado um espaço saúde dentro da UTI para acabar com o paradigma de que o paciente ele não pode sair do leito. Então, a gente adaptou nas paredes de alongamento, comprou bolas, bicicleta, peso, e o paciente, assim que estabilizado, pós-angioplastia, com autorização médica e avaliação da fisioterapia, ele pode se andar, deambular, acompanhado e fazer os exercícios dentro da UTI. Tá? Então, aqui tem outra parte do espaço, com espelho, e a fisio acompanha e faz os movimentos, a atividade, conforme cada paciente. A parte da nutrição. A nutrição, todo paciente que interna no protocolo, a enfermagem solicita a nutrição via sistema. Eles recebem um alerta que tem um protocolo e que eles têm que orientar esse paciente até a alta. A nutrição ela faz uma orientação inicial dos hábitos saudáveis para esse paciente associados às suas comorbidades. Ou seja, ela coloca uma listagem do que ele pode comer ou não, para que ele saia da UTI já tentando se adequar aos hábitos de vida saudáveis para evitar o reinfarto. Que isso é a prevenção e é muito essa questão de orientação. A gente acha que não faz diferença, mas faz. Tá? Aquele paciente que, dentro da internação, ele é abordado várias vezes por vários profissionais só para orientar, isso faz uma diferença que ele sai com uma outra visão da doença e um outro estilo de vida. Tá? Então, ela entrega para o paciente, ela orienta quanto a sobrepeso, obesidade, colesterol alto, hipertensão, diabetes, tudo que o paciente pode ou não estar fazendo uso. E aí a gente agregou que a Unimed ela tem um programa do Núcleo de Atenção à Saúde, que chama Viver Bem, e é você dar continuidade do tratamento desse paciente na alta hospitalar. Então, em parceria com o SESC, esses pacientes são encaminhados num programa por 6 meses, e se ele tiver interesse de continuar, tá? Para fazer reabilitação com um profissional, ser encaminhado para o endócrino, se necessário, e eles fazem acompanhamento a domicílio de hiperglicemia, de alguns programas. E a gente entrega esses folders e faz a abordagem na internação. Porque a gente percebeu que, abordando o paciente na internação, ele tem muito mais adesão ao plano do que depois. Então, foi muito gratificante essa parceria da prevenção com a internação. E aí, a parte de gerenciamento desse protocolo. Então, a intenção nossa, ao invés de, além de todos os profissionais estarem envolvidos no protocolo, é a gente fazer auditoria concorrente, ou seja, eu sei que um paciente está no protocolo, eu acompanho esse paciente em tempo real, como a Melissa falou, e eu acompanho, se possível, visito esse paciente e, se possível, eu vejo na prática se realmente está sendo seguido o protocolo. Para sinalizar o médico, porque isso é um protocolo institucional e todos os funcionários têm que estar envolvidos, senão você não tem sucesso no protocolo. E aí eu pego o checklist, pego as informações desse paciente e lanço num processo de avaliação dentro do prontuário do próprio paciente no sistema. Então, tudo que eu lançar para esse paciente é todos os números dos indicadores que eu vou estar querendo medir. Ou seja, então a gente acompanha o histórico de saúde, a gente consegue monitorar o perfil do nosso paciente. Os infartados, eles têm a maioria que são hipertensos, a maioria são tabagistas. A gente consegue rastrear o perfil histórico de saúde desses pacientes.
se ele é um protocolo de AM com supra, sem supra, se foi feito o CAT em 48 ou em 90 minutos, conforme o protocolo. A gente monitora o MONAB. Então, tudo o que a gente quiser levantar o indicador, eu lanço nessa avaliação. E aí a gente consegue, no final disso tudo, ter os indicadores. A gente consegue avaliar agora a taxa de adesão de todas as avaliações e de todos os profissionais que estão envolvidos. Ou seja, 100% fez a fisioterapia, quantos por cento fez a avaliação com a psicóloga, quantos por cento fez o ecotransetorácico, que é obrigatório no protocolo, e a gente consegue daí ver o que está acontecendo e chamar os profissionais, qual é a dificuldade, e intervir nesses resultados. Aí é só para mostrar para vocês quantas orientações que são feitas, quantos profissionais estão envolvidos, e até em questão de eu chegar para a diretoria, por exemplo, a gente percebeu que a taxa baixa de avaliação da nutrição é porque eu não tenho a nutrição de sábado e domingo, e no feriado. Então, se eu chegar a um protocolo de final de semana, eu não tenho a nutricionista para estar orientando. Então, é uma forma de eu falar para a direção que eu preciso mais de funcionários, que eu preciso mais uma estagiária de nutrição, mais uma psicologia, tudo isso para a gente conseguir abordar 100% dos casos. Então, é isso, gente. O protocolo ele é difícil no começo, mas, assim, se bem estruturado e você conseguir envolver todos os profissionais, é possível, e, além do mais, é possível a humanização dentro desses protocolos. Muito obrigada. O Hospital Dona Helena agradece a todos vocês pelas belíssimas apresentações, e abrimos agora para perguntas. Eu achei excelente as apresentações, parabéns. O caminho é esse. Eu acho que o que eu apresentei anteriormente traduz aqui que é justamente a gente tem a medicina baseada em evidência, mas não tem um caminho. Então, cada hospital faz o seu gerenciamento com o teu fluxo, mas o objetivo é o mesmo, é a diminuição da mortalidade, o atendimento em tempo adequado, a diminuição da infecção relacionada à assistência. Então, eu acho que é esse o caminho. A gente tem muita coisa ainda pela frente, tem muita coisa a ser descoberta, eu acho que é o início. Quando a gente pensa em protocolo, começou agora 30 dias, não foi 2 meses, a literatura diz que a gente tem até 2 anos para a maturidade desse protocolo, para que você tenha esse dado sustentado, para que essa cultura esteja incorporada. Mas não tem o que discutir. Então, assim, não existe, mesmo que a gente tenha... o benefício é maior. E eu acho que a gente está caminhando, é um caminho sem volta para a evolução. Uma abertura para a enfermagem, para uma especialidade para a enfermagem, assim como a gente tem no modelo americano, que já existe uma certificação para esse profissional. Acredito também que o caminho seja incorporar a cultura, a qualidade, segurança e protocolos já na graduação, porque hoje a gente tem uma preocupação mundial em relação a isso. Nós temos lá atrás uma pergunta, por favor, levante, se identifique e faça a pergunta ao profissional que é do seu interesse. Boa tarde. Meu nome é Josi, sou do Hospital Marcelino, de Curitiba também. A minha dúvida foi para a palestrante da primeira palestra sobre os protocolos, aonde você colocou que vocês fazem o controle pelo CID, né? Então, puxa um relatório com o CID e já vai verificar, já fizeram isso, já fizeram aquilo. Podemos entender, então, que esse acompanhamento é em tempo, e se é em tempo, vocês conseguem fazer isso nas 24 horas? Tem equipe ou tem horários definidos? Oi? Então, a nossa equipe dedicada ao protocolo, ela fica de segunda a sexta-feira, 220 horas. Mas a responsabilidade da abertura do protocolo, o acompanhamento desse paciente, é a equipe assistencial que está 24 horas com esse paciente.
a gente tem vários mecanismos de busca. Então, a busca pelo CID é só uma delas. Temos o tutor de prescrição também. Todo paciente que entra no protocolo ele tem que ter um tutor, e todos eles nos permitem o relatório. Associado a isso, a gente tem a busca ativa também, porque o paciente pode dar entrada com outro CID e desenvolver um protocolo dentro da internação, ou que seja isso. Então, a gente tem 100% dos casos gerenciados. Paralelo a isso, a gente cruza os dados também. Nós fazemos parte da comissão de óbito. Então, todos os óbitos que são no hospital, a gente também faz essa análise para ver se esse paciente não esteve ou não poderia ter tido aberto um protocolo. E também, nas unidades de internação e UTI, a gente também tem um link. Todo paciente que vai da unidade de internação para a UTI ou para o PS, a gente também avalia se esse paciente não tinha um critério, um protocolo, porque tem uma atuação muito grande dentro da unidade de terapia intensiva. Então, não é somente um único CID, não é só pelo CID. E, através do CID, a gente tem a emissão de relatórios. Então, o nosso relatório a gente busca através do CID, a prescrição, diagnóstico, a internação. Então, a gente tem vários mecanismos para não perder nenhum paciente. Eventualmente acontece, quando talvez esse paciente não tenha sido identificado ou quando não foi aberto um protocolo, mas a gente acaba identificando ele posteriormente se ele permanecer no hospital. Obrigada. Eu vim fazer uma pergunta. Licença. Meu nome é Cíntia, eu sou do Hospital Dona Helena. Eu queria perguntar para a Elisiane, da ProRim. Elisiane, né? Edilane, da ProRim. Eu tive a oportunidade de conhecer todas as ProRims do Estado de Santa Catarina, na época do TEGO. Eu queria perguntar, esses pacientes que têm catéter de longa duração, o protocolo é o mesmo ou existe algum protocolo específico para eles, diferenciado? Cíntia, dentro desse protocolo de manejo, na verdade, esse protocolo ele se desdobra em vários outros fluxos. O paciente que dialisa por catéter de longa permanência, que é o Permiquet, ele segue um outro fluxo. Porém, o acompanhamento e a avaliação também é diária, sempre tentando reverter. Lá, o paciente só fica com catéter permanente se ele realmente não tem a menor condição da confecção de um acesso da fístula. Certo. Então, mas aí tem todo um protocolo para evitar a infecção, bem específico para o catéter permanente. E até eu queria lembrar essa observação pela qualidade que a ProRim tem de atendimento e da confecção das fístulas, que outros serviços que eu tive a oportunidade de conhecer não têm essa facilidade e essa quantidade de catéter pequena que vocês têm. Tem muitos serviços que têm grande quantidade de pacientes com catéteres e com muito mais dificuldades do que o serviço de vocês. Então, vocês estão de parabéns mesmo, a qualidade de assistência que os pacientes recebem lá. Só quem conhece sabe o quanto é boa mesmo, na realidade, né? Boa tarde, meu nome é Beatriz, sou enfermeira responsável pelo serviço de hemodiálise da Clinirim de Florianópolis. Minha pergunta é direcionada para a Edilane. Tu comentou, eu acredito no teu sucesso e de toda a rede ProRim, mas eu fiquei curiosa em saber qual foi o desafio da unidade de Joinville e qual foi o maior desafio da rede em implantar o protocolo. E tu tem só na hemodiálise, tem no CAPD e no transplante também? O desafio, gente, é envolver toda a equipe. A equipe de enfermagem, o enfermeiro, porque quem toca, quem gera isso é o enfermeiro RT. Mas a discussão é feita com toda a equipe. O maior desafio é envolver a equipe médica nisso, de sentar semanalmente e discutir caso a caso. Nós estamos entre enfermeiros, e eu acho que isso todo mundo sabe. Hoje, assim, é uma questão cultural. O que ajudou muito é porque a alta direção comprou essa ideia. Então, trimestralmente, o médico RT de cada unidade tem que apresentar os seus indicadores. Então, quando a unidade não tem um bom indicador, o KTV caiu, é o médico que tem que responder. Então, ele tem que conhecer aquilo minuciosamente. Então, nosso maior desafio foi desenvolver essa cultura. Um grande desafio
é em relação ao turnover, que foi falado aqui. A equipe roda e aí entram os novos, e até esse novo ficar bom e incorporar que tem que trabalhar daquela forma, entender que não adianta eu dar o meu jeitinho, não funciona em Jambre. Tem que ser daquele jeito, tem que avaliar todo dia, em 15 dias tem que estar pronto, tem que ter avaliação nutricional, tem que ir ao psicólogo, tem que dar um jeito. Esse é um grande desafio. Foi bem tranquilo uniformizar, sabe? E todo mundo pensa que a gente vai ter dificuldade lá com o Tocantins. Muito pelo contrário. Os indicadores de lá são muito bons. A equipe é muito comprometida do Tocantins, apesar das distâncias. Nós temos contato com eles diariamente, todas as gerências. Desculpa, a segunda pergunta? Se tu tem implantado só na hemodiálise ou tem no CAPD e no transplante já? Todos os serviços já têm o fluxo bem definido. Isso ajudou muito com o processo da qualidade. Então, se fica uma dica, é muito importante a instituição entrar no processo da qualidade, porque isso vai ter que acontecer. Então, nós somos zona nível 3 e agora nós estamos no processo em busca da canadense. Então, isso ajuda muito, mas depende muito da alta direção comprar a ideia, e aí todo mundo tem que fazer. E quando a gente mostra o resultado, é aquilo que elas falaram. Você mostra o resultado, tem como você subsidiar a aquisição de mais enfermeiro, um curso, vamos capacitar, preciso de psicólogo, preciso de nutricionista, porque os resultados são evidentes. Obrigada pela atenção.